O Reino de Clio, Caminhos da História, está na ilha de São Pedro para registrar a passagem dos 40 anos da retomada da ilha pelos índios Chocós. Também neste ano de 2019 completam-se 160 anos da visita de Dom Pedro II, ocasião na qual ele concedeu aos índios a posse da ilha e da caiçara. O Reino de Clio vai registrar tudo isso e vai contar para você. Venha conosco em mais uma aventura. Reino de Clio, nos caminhos da história, na ilha de São Pedro. A tradição dos índios Chocós conta que, em 1859, quando da visita do imperador Dom Pedro II à ilha de São Pedro, a dança dos índios teria comovido o soberano, que em atendimento a um desejo dos índios Chocós, concedeu-lhes a posse das terras e da caiçara, a posse da ilha e das terras ribeirinhas. Algum tempo depois, os índios viajaram a Salvador, de onde trouxeram um documento que concedia, em definitivo, a posse das terras aos índios. Mas um fazendeiro da região os embebedou, os enganou e roubou esse documento. Portanto, os índios ficaram sem a posse da terra. Somente 120 anos depois, em 1979, os índios decidiram retomar a ilha de São Pedro. Invadiram o local no dia 9 de setembro e começava aí a batalha judicial pela posse da terra. Hoje, os Chocós estão plenamente estabelecidos na ilha de São Pedro. Possuem escola, posto de saúde, estação de tratamento de água, caçam, pescam, plantam, alguns trabalham fora, praticam seus rituais públicos e privados em paz. Mas nem sempre foi assim. A posse da ilha e da caiçara, que são as terras à margem do rio, foi resultado de mais de 120 anos de lutas e sofrimentos. Mas o que sabemos sobre a história dos Chocós na ilha de São Pedro? Desde os registros mais antigos sobre essa região, é mencionada a presença de índios na ilha de São Pedro. No século XVII, nos anos 1600, esses índios eram denominados Orumarus ou Aramurus. No século XVIII, os anos 1700, a denominação Chocó surge pela primeira vez. Trata-se de um grupo indígena que vivia nos arredores de Pão de Açúcar, em Alagoas. Em 1759, a ilha de São Pedro estava ocupada pelos índios denominados Romaris ou Omaris. Quando a freguesia de São Pedro do Porto da Folha foi criada em 1829, a ilha era habitada por 139 índios. 9 anos depois, eles contavam mais de 40 famílias e estavam bem estabelecidos, criando porcos e cabras. Em 1841, a sede da freguesia foi mudada para o povoado Buraco, atual cidade de Porto da Folha. E em 1849, o Frei Doroteu chegou à ilha para assistir aos índios. Foi ele quem recebeu Dom Pedro II 10 anos depois. Nesta época, a relação com o religioso e com os brancos já era conflituosa, e a ameaça de perda da ilha fica subentendida no gesto dos índios de pedir ao imperador a posse oficial e definitiva, o que foi concedido, segundo a tradição oral dos Chocós. Em 1870, 1888, 1917 e 1930, há registro de viagem dos índios para o Rio de Janeiro, Bahia e Aracaju, para pedir a confirmação da doação feita por Dom Pedro II. Em 1964, chegou-se a fazer um abaixo-assinado para o presidente da República com o mesmo pedido. Nesta época, a disputa era feita contra os interesses da família Brito de Propriá, que comprara o território
que ficou sendo denominado Fazenda Belém. O ato de compra e venda era ilegal, considerando-se a posse concedida pelo imperador Dom Pedro II aos índios. Na década de 70 do século passado, os Chocós remanescentes viviam na Caiçara, terra ribeirinha pertencente à Fazenda Belém da família Brito. Segundo o relato do índio Raimundo, eles viviam oprimidos, com medo de se dizerem Chocós e proibidos de executar suas danças à vista dos brancos. Foi com a ajuda da igreja e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que os índios começaram a se organizar e resgatar sua identidade chocó. Em 1978, eles plantaram roças na ilha, mas suas roças foram pisoteadas pelo gado da fazenda e uma decisão judicial os expulsou de lá. Finalmente, em 1979, eles decidiram invadir a ilha e não sair mais, sem se importar com as consequências. Roçaram o mato e se estabeleceram em palhoças embaixo das árvores. A luta começara. Os fazendeiros contavam com a força econômica e tudo que ela pode influenciar. Os índios contavam com a igreja, o sindicato, parte da imprensa nacional e até da imprensa estrangeira. Também recebia um oscilante apoio da FUNAI. Em dezembro de 1979, o governo estadual, na pessoa de Augusto Franco, recebeu um ultimato do bispo Dom José Brandão de Castro. Ele disse ao governador que iria para a ilha e só sairia de lá morto ou com a posse das terras garantida aos índios. Ele disse que o que acontecesse com os índios aconteceria também com ele e isso seria a responsabilidade do governador. Em dezembro de 1979, o governo estadual desapropriou a ilha. Pagou por 600 tarefas de terra, quando na verdade o local possui menos de 400 tarefas. Essa conta errada depois seria revertida a favor dos índios, na luta para conseguir também a posse da Caiçara, as terras ribeirinhas. Em março de 1980, a Assembleia Legislativa de Sergipe autorizou a doação das terras, que agora pertenciam ao governo do estado, para o governo federal. A luta pela ilha de São Pedro só acabou em 27 de julho de 1984, quando a transferência da terra da União para os índios foi finalizada. Começaria então a luta pela posse da Caiçara. Os índios também ocuparam a área, mas foram expulsos pelos fazendeiros e jagunços. Mas o processo judicial começou a tramitar. Em 1991, eles reintegraram a Caiçara à sua posse. E entre os anos de 1999 e 2003, as demais fazendas da área foram reintegradas. Fim de jogo, vitória dos Chocós. Quando a celebração finalmente começou, nós tivemos a oportunidade de assistir a 3 danças dos índios, a 3 torés. O primeiro deles, pouco depois das 8 da noite. Os índios vieram portando tochas, cantando, dançando, se reuniram ao redor do mastro da bandeira, aonde executaram sua dança e o seu canto. Foi um momento realmente mágico. Depois da dança ao redor do mastro da bandeira, os índios foram para a frente da igreja de São Pedro, aonde cantaram e dançaram ao redor do cruzeiro, na companhia de um dos homenageados da noite, o Frei Enoque.
Depois da dança ao redor do cruzeiro, o cacique Bá, seguido do pajé Jair, marcaram o ritmo e os índios adentraram a igreja dançando em um momento realmente glorioso e inesquecível. Nós esperamos que a edição possa passar para você pelo menos 10% da emoção que nós sentimos presenciando aquele momento. É o Reino de Clio, nos caminhos da história, nos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro pelos índios Chocós.
dentro da igreja, mais momentos emocionantes. A homenagem ao Frei Enoque, o reconhecimento pelo trabalho de Dom José Brandão de Castro, o lançamento de um livro e um coral das crianças. Vamos assistir. Hoje, em abertura dos 40 anos de liberdade do povo Chocó, foi muito forte e bonito, né? E que nesse dia de hoje, a força do nosso Pai Anderu sempre esteja presente na nação Chocó. Pai Anderu sempre esteja presente na nação Chocó. Naquela época, os mistérios divinos já existiam protegendo nosso povo. Agradecemos nesse momento, Padre Frei Enoque. Obrigado em nome da nossa aldeia, pela sua existência, por ter sido um pai, um filho dessa aldeia. Obrigado, Frei Enoque, por tudo ter feito nessa nação Chocó, pelos frutos que nos deu essa nação. E que o Senhor possa viver mais anos em nosso meio. E agradecemos por tudo, que o Senhor sempre é e será eterno na memória do povo Chocó. Esse momento a gente preparou para que o Senhor saia daqui sentindo o amor e a gratidão, o reconhecimento que o povo Chocó tem pela sua pessoa. Que o Senhor leve esse momento para sempre. Apesar de todas as dificuldades, todas as batalhas, todo o sofrimento que o Senhor já enfrentou aqui conosco, mas saiba que o Senhor é muito amado e jamais será esquecido por nós, Chocó, e por todos aqueles que conhecem e amam a história de Chocó. Aqui está o Chocó de alma, o Chocó de coração, o Chocó que a comunidade tem orgulho de dizer que é Chocó. E nada mais justo que ele receber esse cocar nas mãos do nosso cacique e do nosso pajé como esse reconhecimento. Neste momento, em nome do nosso Pai Anderu, na aleluia que é Cristo, em nome da natureza e em nome do povo Chocó, receba esse cocal como símbolo de história e símbolo da natureza. Eu considero a desapropriação, a retomada das terras em 1996, quando o cacique de Lemos, assumindo a luta dos outros, tentou a grande conquista da terra, porque todo mundo não veio de uma vez. Uns atravessavam no domingo, outros na segunda terceira, e não tinha medo por ficar em São Pedro. Estamos aqui. Então, a luta pela caçada só foi consumada no dia 13 de maio de 1996. Um livro de um guerreiro que foi criado nesse barro, nesse chão, que até agora não morou em canto nenhum. E quantos anos, amigo? Você tem quantos anos? 32 anos. E depois do surgimento do Licuri, do ressurgimento do Licuri, ele começou
talento. Deus fez com que ele nascesse para a cultura, para o povo Chocó. Então hoje nós temos aqui um livro. Eu nunca imaginei que um dia aquelas coisas que eu escrevia no meu quarto, debaixo das mangueiras, ia se tornar um livro. Nunca pensei, nunca tive vontade de ter um livro, talvez por isso eu tenha ganho esse presente. E que só aceitei esse momento, o professor fez por mim, e esse momento eu só aceitei que acontecesse por ele. Pelo esforço, pelo empenho, a dedicação, o carinho que ele tem demonstrado por mim. E eu passei a notar que isso era algo importante para ele. Então, eu me admiti a aceitar fazer esse momento. Faça de conta que aqui é o nosso avô e ali é o nosso pai, abaixo de Deus. Porque foi ele que teve até o Augusto Franco, quando a juíza deu 10 dias de prazo para a gente se afastar aqui dessa aldeia. Para onde é que a gente ia? A gente saiu de lá, porque não suportou ficar, porque não estava dando mais certo. E para trás, olha, outros já tinham saído a busca de colégio, se encontraram com os Cariris, se tornaram Cariri Chocó. E outros foram procurar outros meios. Mas ficaram aqui duas famílias. Mas esse e outros, aliados da igreja, Frei Azelino, Frei Juvenal, Frei Roberto, Frei Benox, deram a sua vida. E esse disse para o governador Augusto Franco: olha, estou indo morrer com meus filhos. A bala que for para o Chocó vem para mim, porque o que acontecer de ruim com aquele povo, o senhor é o único responsável. Depois dessa conversa que esse homem teve com o governador Augusto Franco, ele perdeu as forças e desapropriou ainda. Então,
se deu no dia 7 de dezembro. A notícia chegou aqui no dia 8 e fomos convidados pelo Frenoc para ir para Porto da Folha para o dia da nossa padroeira municipal de Porto da Folha. Então, uma salva de palmas para esse grande guerreiro. Ele seja louvado para Deus. Muito obrigado, Senhor. No Toré da Madrugada, apenas uma pequena celebração. Os índios cantaram e dançaram ao redor da praça principal da aldeia. Veja como foi. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. Chocó unido! Jamais será vencido! Chocó unido! Jamais será vencido! Amanhecendo aqui na ilha de São Pedro, e eu devo confessar a vocês que ainda estou sobre o efeito avassalador de ter assistido pela primeira vez a um toré, a dança dos índios, que foi realizada aqui ontem à noite, em celebração aos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro, como nós já dissemos a vocês. É uma energia ancestral, uma força que domina a quem está assistindo, e eu imagino o que acontece com quem está dançando. Reino de Clio, nos caminhos da história, nos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro pelos índios Chocós. Como não poderia deixar de ser, realizamos também algumas entrevistas. Entrevistamos o Chocó Heleno, entrevistamos também o Frei Enoque e entrevistamos o Cacique Bá. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos tendo a honra de ser recebidos na casa do cacique, que não está exercendo o posto no momento, o Cacique Heleno. O Cacique Heleno é testemunha da história. Ele estava aqui quando os índios resolveram reentrar na ilha de São Pedro e vai contar pra gente agora como foi essa experiência. Cacique Heleno, fala pra gente como foi aquele dia 9 de setembro de 1979, o que aconteceu, como que o senhor se sentiu, conte tudo pra gente. Boa tarde a todos. Vejam bem, pessoal. O povo Chocó já sendo muito perseguido, massacrado pela família Brito. Por quê? Porque eles já sabiam que o povo Chocó tem interesse em retomar a terra, que um dia foi retomada dos seus ancestrais. E aí a gente resolveu fazer o quê? Ocupar a ilha de São Pedro, que são 319 tarefas, e a Caiçara é uma légua em quadra. E a gente entendeu que a Caiçara, a ilha seria mais fácil ser enganizada.
como foi indenizado. Com o apoio da igreja, acredito como uma reparação do que foi feito no passado. E aí, depois que a gente teve a nossa ilha cercada, a gente lutou pela Caiçara, pois lá é 6 km², muita terra, e com muito sacrifício, muito apoio dos estudantes e tanta gente que se solidarizou, melhor dizendo, com a nossa causa, nos ajudou, e hoje a gente é o único povo do Nordeste que não tem mais um palmo de chão a reivindicar. Mas não foi porque eles foram bonzinhos com a gente, que até a nossa característica e o nosso linguajar eles conseguiram levar. Mas a melhor parte eles não conseguiram levar. Foi a história do povo Chocó e o sentimento indígena que ficou em nós. E aquele dia especificamente? O senhor ainda era muito jovem, mas tem lembrança do que aconteceu naquele dia? Como foi a reentrada, como foi a invasão, como foi... Era uns de pé, com sapos na cabeça, outros por dentro d'água, e já aqui ficaram uns aqui debaixo dos pés de pau, por muito tempo, comendo o que o povo mandava, e vestindo o que o povo mandava, e calçando o que o povo mandava. Aquele povo solidário à nossa história. E qual é a lembrança que o senhor tem mais viva daquele dia na sua memória? Quando o senhor pensa naquele dia, o que é que primeiro vem na sua mente? Que ninguém se desespere, pois Jesus jamais abandonará um filho teu. E aquela história que aconteceu no passado, a gente como uma prova da maldade que fizeram com a gente no passado. Ele deu de volta a nossa terra. E eu acredito, a partir daquele dia, eu não tenho mais dúvida que Deus existe e existirá. Em comparação com o que vocês sofreram no passado, como é a vida do índio Chocó hoje? A vida do povo Chocó hoje, comparando com a minha infância, é a mesma coisa da minha infância com a infância dos filhos daqueles que tomaram a nossa terra um dia. Não muda nada, é a mesma coisa. Meus filhos é a mesma história, é como se fosse um rico para eu na época de criança. Hoje todo mundo vive muito bem, graças a Deus. Temos nossa terra, temos a nossa liberdade, e querem que a gente desmate a nossa terra toda para cobrir de capim, diz que para enricar. E a gente não se preocupa com isso, porque o índio só se preocupa quando ele está doente ou quando ele está com fome. E você aí que está me ouvindo, analise. Se você estiver com saúde e se estiver com a barriguinha cheia, se você está com algum problema, porque aqui tudo ficará. A gente não está pensando em juntar nada. A gente está pensando só em ter paz e sossego, que no meu ponto de vista e no ponto de vista de todo Chocó é a riqueza do ser humano. Essa história é muito bonita, uma história de luta, né? Uma história de vitória, né? De sacrifício, de luta e de vitória. Como é que essa história está sendo preservada? Como é que ela está sendo contada? Se ela está sendo guardada para as próximas gerações de Chocós que estão nascendo e que ainda vão nascer? Todos os meses a gente vai para a mata e lá a gente fica 4 dias na Caatinga. A gente vai na sexta-feira, voltar na segunda. E lá a gente tem um terreiro das crianças, um das mulheres e outro dos homens. E tem um momento que todo mundo se encontra. E lá é discutido a nossa história, como a gente se organizou para conquistar a terra, a importância de não desistir de ser o que é. E lá a gente tem aula para a gente mesmo, através da natureza, e as crianças ouvem toda a história da gente, porque um povo sem história é um povo sem vida. Muito obrigado, Cacique Heleno, por sua atenção, por sua visita, por sua recepção. Foi uma honra muito grande conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor por nesse dia vir até a nossa ilha de São Pedro e nos dar essa oportunidade da gente divulgar a nossa história.
você que está aí, nos ajudem, porque o pequeno é mais pequeno, porque não acredita no mais pequeno. Obrigado. Reino de Clio, Caminhos da História, está tendo a honra de estar aqui ao lado do Frei Enoque, que é testemunha viva da história da luta dos índios Chocós. Frei Enoque, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. E eu gostaria de saber do senhor, de forma bem resumida, qual foi o papel da igreja na luta dos índios Chocós. Foi fazer-nos entender, respeitando a espiritualidade deles, que eles não eram caboclos, mas eles eram descendentes dos indígenas, os seus pais, os seus avós, seus bisavós eram Chocó, coisa que eles desconheciam. Então o papel da igreja foi ajudá-los a se identificar com o que eles já foram no passado, como índios. A história registra conflitos entre os índios e a igreja, mais notadamente na época da visita de Dom Pedro II com o Frei Doroteu. Ele tinha o hábito de ir contra a que os índios se expressassem com sua cultura, fizessem as suas danças. E num outro momento nós vemos a igreja tomando a frente na luta pela recuperação das terras dos índios Chocós. Como o senhor avalia esses dois momentos da relação da igreja com os índios e o que mudou da época da visita de Dom Pedro II para a época da retomada da ilha? Olha, a igreja que aldeava, ela acreditava que retirando os índios da selva, das matas, da natureza e colocando num lugar, ela estava ajudando no desenvolvimento indígena, porque é uma outra cultura que chega aqui. Primeiro chegam os frades franceses, que tinham também uma ideia de aldeamento, embora fossem bem avançados, os frades jesuítas, porque a gente precisa entender que naquele tempo era voz corrente, que índio e negro não tinha alma. Imagine, né? Então era para ele um valor grande tornar-se cristão, ou torná-los cristãos. E com Dom Pedro se revela uma aliança que ele teria dado de boca, de viva voz, uma légua de terra, não no território aldeado, que era aqui, mas na Caiçara, que lá é o verdadeiro marco das terras dos índios Chocó. Compreendo. Como a ação da igreja, a sua, a do bispo Dom José Brandão de Castro, na luta dos índios Chocós para a retomada das suas terras, como isso pode ser encarado dentro da doutrina da Igreja Católica? É o reconhecimento de que Deus é um Deus global, se a gente pode dizer assim. Deus é Deus de todos. E os índios são mais do que ninguém originários desta terra. Eles é que sofreram todo o processo de expoliação, de escravidão, de mistura e retirados do seu lugar. Então, a igreja começou a aprender que era anunciar Jesus Cristo não significava
aldeá-los. Martinho de Nantes, ele fez um relato sucinto, que deu um livro em francês, das missões no Baixo São Francisco. Só que os franceses depois foram substituídos pelos italianos e a propaganda Fide. E depois que Frei Doroteu saiu, é exatamente no momento que os índios vão perdendo suas terras. Né? Eles dão por extinto a missão e os fazendeiros, via intendência de Porta-Folha, conseguem por lei decretar extinta a aldeia e foi um passo para a tomada das terras pela família no tempo do coronel João Porfírio. Muito obrigado pela entrevista, foi uma honra conversar com o senhor e parabéns pela sua luta, que eu espero que seja muito bem recompensada na pós-vida. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, e também eu queria incentivar o senhor e os outros historiadores a cada vez mais difundir a luta dos oprimidos, que continua em vários setores, porque o capitalismo ele não tem coração. A ideologia dele é o lucro. E por isso ele se apropria dos bens dos pobres e dos empobrecidos. Reino de Clio, Caminhos da História, está tendo a honra de ser recebido pelo Cacique Bá, que vai nos conceder essa entrevista. Cacique Bá, ontem à noite a celebração dos 40 anos da volta dos índios Chocós para a ilha de São Pedro. Também 2019, um ano muito especial, porque além dos 40 anos da retomada da ilha, também completando-se 160 anos da visita do imperador Dom Pedro II. Como é que o senhor avalia tudo isso, esse ano tão especial? No meu ponto de vista, é um momento único, porque não é à toa que um povo conquista assim, 40 anos de liberdade, e se tratando da retomada, o povo Chocó se encontrou com a liberdade. Então, além do mais, está completando, eu nem sabia, estou sabendo agora que está completando 160 anos da visita de Dom Pedro II aqui em nossas terras. É mais um motivo de alegria, porque foi uma passagem que ele deixou alguma coisa, porque se ele poderia não ter feito nada ou ter feito mal, ele fez o bem. Pelo menos deu de volta para o povo Chocó uma alegre quadra de terra, sendo que não foi nada fácil. Em cima da quantidade de terra que ele deixou, o povo Chocó teve que lutar, passar a noite mal dormida, foi perseguido e se esforçar realmente da vida, né? Liderança ter que correr para São Paulo e outros perderam o sossego por conta da luta pela terra. Então, tudo isso é motivo de alegria, porque nós conseguimos essa grande reconquista, né? A reconquista da liberdade e o direito de plantar, criar e ter um pedaço de terra para viver. Na verdade, se nós formos olhar, a batalha pela ilha de São Pedro começou lá em 1859, quando o imperador concedeu a terra. Os fazendeiros não concordaram, não é mesmo? Enganaram os índios, tomaram o documento, segundo a tradição de Chocós. Então, 120 anos depois, os índios ainda estavam lutando e voltaram à ilha para não sair mais. Exatamente. Em 1859, Dom Pedro II, passando pelo Rio São Francisco, ele não parou aqui porque ele quis parar. Foi porque o barco que ele vinha deu um problema. E graças a Deus a natureza nos ajudou, e Deus parou bem de frente à nossa aldeia. E ele viu aqui uma antiga vila, né?
existia o Chocó aqui e uma parte de Chocó lá na Caiçara. Então, nessa visita dele, não foi que ele veio nos visitar, foi porque ele deu um problema e ele sumiu. Aí só sei que ele dormiu por aqui. Aí aconteceu que nesse dia, os índios Chocó estavam no Uricuri, como a gente, até o dia de hoje a gente pratica, cantando um toré e dançando, buscando o seu Deus da sua forma, né? E preservando a cultura. Aí o que ele escutou daqui, até hoje aqui escuta quando a gente canta lá. Isso é os índios? Disseram que sim. Será que esses índios podem cantar e dançar para mim? Aí fizeram o convite os índios vieram dançar e cantar, ele se emocionou, disse que nunca ia esquecer aquele momento, mas ia deixar outra que a gente também nunca ia esquecer. Aí deu de volta para o Chocó um alegre quadro de terra. Então a luta começou ali. Porque quando a gente foi pegar esse documento no Rio de Janeiro, o índio Chocó, os índios Chocó foram 3 índios. Eu não vou dizer não, porque pode acontecer de eu esquecer, não dizer o correto. Sem problema. Mas ele teve lá no Rio de Janeiro, os índios, e saíram da aldeia de pé. Mas não chegaram lá a pé não, porque é quase impossível. Foram pegar algum tipo de transporte, mas saíram daqui de pé. E trouxeram o documento. Aí o que foi que aconteceu? Só os índios tiveram conhecimento, promoveram uma mini festa, matando um carneiro, matando um boi, e fizeram uma festa já no objetivo de iludir os índios, de embebedar os índios para tomar o documento. E isso aconteceu. Tomaram o documento dos índios, eles foram passar lá, e eles pegaram o documento dos índios. Então nós já perdemos a terra por causa da cachaça, por causa de um copo de cachaça, né? Então a batalha já começou aí. E para a gente conseguir esse documento de volta foi luta, meu irmão. A história registra 2 momentos distintos da relação dos Chocós com a igreja. O primeiro, na época da visita de Dom Pedro II e antes, quando a igreja veio catequizar os índios e criar conflito contra a cultura indígena. E no outro momento, há 40 anos atrás, com a igreja caminhando junto com os índios na batalha pela retomada da posse da ilha e da Caiçara. Como é que o cacique analisa esses 2 momentos distintos da relação com a igreja? Então, o primeiro momento, essa geração de hoje, do menor ao maior de idade, não conhece. Essa aqui catequizou e gerou esse conflito de trazer os índios para a sua realidade, orar como católico e buscar tirar o índio da sua realidade. Esse primeiro momento aconteceu com os nossos ancestrais, né, com os nossos antepassados. Mas essa geração de hoje, do menor de idade até o maior, não conheceu. O que essa geração conheceu foi aquela igreja que nos ajudou. Mas também não pode contar a história se não falar também do nosso ancestrais, que era sangue nosso, não é verdade? Então, a igreja que nos ajudou já foi no segundo momento, que foi na pessoa de Dom José Brandão de Castro, Frei Enoque, Frei Roberto, Frei Angelino, Frei Juvenal e outras pessoas. Então, eles nos ajudaram, não foi só com palavras. Teve muitas palavras, teve muito diálogo, mas foi com ação. E a Igreja Católica se cometeu, e como cometeu um pecado no passado, mas esse pecado foi se pedindo um perdão, mas com ação. Dando uma vida, a bala que viesse para o Chocó, vem para ele, foi isso que o Dom José de Castro fez com Augusto Franco, disse, estou indo morrer com meus filhos. Quando a juíza deu 10 dias de prazo para a gente se afastar daqui, quando estava se aproximando, ele esteve lá. Disse, estou indo morrer. E o Senhor será o único responsável que se houver derrame de sangue com aquele povo. Porque eles não têm mais para onde ir. Então estou indo. Lá, a bala que for para o Chocó vai para mim. Então, você vê o que foi que houve. O Frei Enoque mesmo foi proibido de entrar em nossas casinhas. Ele mesmo se acampou na ponta da ilha, na Croa. Dormiu lá e a gente levava um bocado daqui para lá. Ele não podia entender porque o que se dizia o dono proibiu. Então, a igreja, o Frei Roberto levou tapa por conta da nossa luta, porque estavam nos defendendo. E além do mais, foi a igreja que sameou a nossa situação em várias reuniões que já havia na década de 70. Ontem eu tive a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, de assistir a um toré. E eu lhe confesso que eu até agora estou abalado assim com a emoção que foi presenciar aquilo.
De onde vem aquela energia tão grande que vibra no meio dos índios quando estão dançando o toré? O que acontece ali que mexe tanto com a gente? O que você viu ontem é uma tradição desde dos nossos ancestrais, dos antepassados. E aquela força que, uma vez eu dei uma entrevista, que o toré é tão forte que contagia as pessoas que estão ao redor. Por quê? Porque ali não é só os índios fisicamente que está ali cantando. Existe a força do alto, a força do Deus que nós acreditamos, né? Além do mais, um canto que é feito através da boca do Espírito. Por isso que a gente, na dança do toré, quando a gente vai para o ritual, não trisca no álcool. A gente passa alguns dias para chegar no ritual, se livrando de algumas coisas que a gente entenda que vai fazer mal à caminhada e o toré. Porque a gente entende que ali é um canto sagrado, junto com a dança, para que a gente alcance a nossa graça, né? Então, por isso que essas energias que vocês sentem, não é só porque está saindo da nossa boca, ou senão de uma cena que a gente está fazendo. Não, ali existe algo que a gente talvez não saiba nem explicar. Cacique, muito obrigado por nos receber aqui, muito obrigado por essa entrevista. Valeu, Parabéns, obrigado, mesmo. E seja bem-vindo à nossa terra e venha mais vezes se quiser. Muito obrigado. Valeu. No dia 9 de setembro, propriamente dito, ocorreu então o Grande Toré, a grande dança de celebração. Diversos índios, todos eles vestidos a caráter, cantaram e dançaram por toda a aldeia e principalmente ao redor do mastro da bandeira. Realmente foi um momento muito vibrante e inesquecível. Vamos ver como foi. Reino de Clio, nos caminhos da história, nos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro pelos índios Chocós. Tá bom, né?
Então, esta é a história que nós tínhamos para contar para você. Aproveitamos aqui a oportunidade para render as nossas homenagens a todo o povo Xocó, por sua história, por sua natureza pacífica e por sua vitória. Parabéns, Índios Xocós!